Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 40. Vamos ao enunciado. Um sistema de boia é utilizado para abrir um reservatório de água quando o nível deste atinge o plano diametral da esfera. Calcular a área do disco de fechamento do reservatório, sabendo que a área da seção transversal da haste é A0 igual a 0,02 metro quadrado e o peso do conjunto esfera, haste e disco é 55 N. Dados: H igual a 3 metros, R igual a 0,3 metro, peso específico igual a 10 a quarta N por metro cúbico. Bom, o objetivo aí do exercício é calcular a área do disco, tá? Então, o objetivo é calcular a área desse disco aqui, ó. Então, área do disco, vou chamar de AD, tá? Então, para calcular a área desse disco, eu preciso verificar quais forças estão atuando sobre esse sistema. Então, ele me deu força peso, né? O peso do conjunto aqui, 55 newton, a esfera, a haste e esse. Então, vou representar aqui no meio, como se fosse o centro de gravidade, a força peso, tá? Aí, que mais que eu vou ter? Eu tenho a água aqui, né, que é o fluido, tá apertando aqui, essa parte desse pistão. Então, eu vou colocar uma força aqui e chamar de força de pressão, tá? E além disso, né, ele diz aí que a gente quer saber quando atingir o plano diametral da esfera, ou seja, quando o nível da água chegar exatamente no meio da esfera. Então, eu vou ter essa parte aqui, certo? Submersa. Lembrando que aqui continua o furo da haste, tá? Então, para facilitar aí as contas, deixar o desenho, tá? Então, eu quero nesse nível. Então, aqui para cima vai aparecer a força do empuxo, tá? Que eu tenho aí a esfera submersa. Bom, então essas são as forças que aparecem. Então, o que que eu tenho de equilíbrio? Somatório das forças em Y igual a zero. Referência para cima positivo. Então, eu tenho empuxo positivo menos peso G menos força de pressão. Isso é igual a zero. Ou empuxo é igual ao peso G mais a força de pressão. Então, eu preciso agora encontrar o que é cada um, tá? O peso G foi dado, 55. Eu preciso encontrar quem é o empuxo. Então, vamos escrever aqui, o empuxo. O empuxo vai ser o quê? O peso específico do fluido, que foi dado aqui, que é água, né? Vezes o volume submerso. Volume submerso. Ou seja, é o peso específico. Qual vai ser o volume submerso? O volume submerso é aqui, ó, metade do volume de uma esfera. Então, meio. Qual é o volume da esfera? O volume da esfera é 4/3 de π vezes o raio dela ao cubo, tá? Isso daí. Meio da esfera. Só que eu vou ter que subtrair o volume da haste do cilindro, que perfura aqui, ó. Tá vendo? E é porque aqui não tá submerso, aqui tá com, entra o ar. Então, a gente tem que subtrair. Então, vou pegar aqui, vou fechar meio da esfera, menos, qual é o volume aqui? É a área A0, que ele nos dá aqui, tá?
vezes essa alturinha aqui. Essa alturinha é exatamente o raio vezes o R, tá? Então, essa é a equação do empuxo. Dá para simplificar esse 2 com esse 4, aqui fica 2. Então, a gente vai ter aí, que é o peso específico, aí vezes 2πr ao cubo sobre 3 menos A0 vezes R. Então, a gente pode encontrar o valor, calculando aí o valor do empuxo. Então, vamos ter que o empuxo é igual ao peso específico, 10 a quarta, tá? Newton por metro cúbico. Aí vamos ter 2π vezes o R é 0,3 metro, 0,3 ao cubo metro cúbico, dividido por 3, menos a zero, que é 0,02 metro quadrado, foi fornecido aqui, vezes o R de 0,3 metro. Aí metro vezes metro quadrado dá metro cúbico, põe o metro cúbico em evidência, corta com esse metro cúbico, a gente obtém o valor do empuxo. Então, vamos ter aí 2 vezes π vezes 0,3 ao cubo, isso daí dividido por 3, menos 0,02 vezes 0,3 vezes 10 elevado à quarta. Então, a gente tem aí o valor de 505,5 Newton. Esse é o valor do empuxo. Aí a gente tem que encontrar a equação da força de pressão. Qual é a equação da força de pressão? Vai ser a pressão, né? A pressão lá no fundo, vezes a área, que é a área total ali, né? A gente vai falar. Então, vai ter a pressão no fundo, é o peso específico, vezes a altura. A altura é essa altura aqui. Ou seja, aqui é R e aqui é Hzinho. Então, é R mais Hzinho. Vezes, qual é essa área? Essa área A eu tenho que descontar. É a área total aqui, ó. Tá? AD, que é a área de baixo, menos a área aqui da haste, a zero. Menos a zero. Tá? Então, a gente tem que a força de pressão vai ser o peso específico aqui, 10 a quarta Newton por metro cúbico, aí vezes o R, que é 0,3 metro, mais o H, que é 3 metros, tá? Vezes a área D aqui, que eu quero encontrar, menos a área 0,02, aí em metro quadrado. Então, a gente tem força de pressão, tá? Como sendo aqui 10 a quarta, fica 3,3 vezes 10 a quarta, aqui fica Newton metro quadrado, simplificando esse metro, que vai multiplicar AD menos aí 0,02 metro quadrado. Então, a gente substitui essa força FPI aqui na nossa equação. A gente fica com 505,5 Newton igual ao G
o G é de 55 newton, mais FP, que é 3,3 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado, vezes AD, menos 0,02 metro quadrado. Então, a gente vai ter aqui 505 newton menos 55 newton, tá? Aí dividido, vai passar para cá 3,3 vezes 10 a quarta newton, 1 metro quadrado passa multiplicando, isso é igual a AD menos 0,02 metro quadrado. Então, aí o Newton põe em evidência, vai simplificar com Newton. E aí a gente vai poder calcular que AD, a área do disco, é um valor de 505,5 menos 55 dividido por 10 elevado à quarta, tá? Aí passa para lá, dividido por 3,3, né? Esqueci ali embaixo. Aí passa para lá, mais 0,02. E aí a gente tem o valor de 0,0336, tá? Aí, na unidade de metro quadrado. Vai ficar aqui metro quadrado com mais metro quadrado. Se quiser converter para centímetro quadrado, a gente tem a relação 1 metro, tem 100 centímetros, aí 1 ao quadrado, metro ao quadrado, 100 ao quadrado, centímetro ao quadrado. Metro quadrado corta com metro quadrado, a gente pega esse valor e multiplica por 100 ao quadrado, a gente tem 336 centímetros ao quadrado, na mesma resposta que o livro fornece. Essa é a área do disco ali, para que quando a boia chegar no nível aí do plano diametral. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!